Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu vou fazer uma live aqui falando sobre a diferença entre Jesus e o arcanjo Miguel. Jesus e Miguel são frequentemente assuntos debatidos, com alguns defendendo que são a mesma pessoa. No entanto, na perspectiva cristã tradicional, Jesus Cristo é Deus e Salvador, enquanto Miguel é um anjo, um defensor celestial. E a Bíblia descreve Jesus como o Filho unigênito de Deus, que veio a este mundo para salvar a humanidade do pecado. E nós vemos o tema central da Bíblia, que é Jesus, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, falando sobre Cristo, sobre a vinda do Messias, sobre a missão de Jesus, o que Jesus fez, como ele atuou na terra, conforme Isaías capítulo 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar. Deixa eu ver aqui, vamos buscar aqui na palavra do Senhor. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Isto é evangelização, né? Restauração aos contritos, liberdade aos cativos, abertura aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, consolar os tristes, ordenar acerca dos filhos de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Isso aqui é Jesus. Isso aqui não é a missão de um anjo. E algumas interpretações as têm, por exemplo, as de João Calvino e John Wesley, defendem que Miguel pode ser o mesmo Jesus em algum papel específico. Observe aqui que está dizendo que pode ser, não é. Como anjo do Senhor no Antigo Testamento. No entanto, a visão tradicional, tanto da Igreja Católica como da maioria das outras denominações cristãs, é que Jesus e Miguel, na realidade, são pessoas diferentes. E aqui nós vemos aqui em Isaías, falando sobre a missão de Jesus, o objetivo de Cristo. E em última análise, a distinção entre Jesus e Miguel reside na sua natureza e papel. Jesus, ele é o Salvador, enquanto Miguel é uma criatura celestial que serve a Deus e protege o povo de Deus. Jesus, ele não teve princípio nem fim, ele é eterno. Como homem, ele veio e se encarnou. Nenhum anjo veio se encarnar. E João 1, e capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, referente a Jesus Cristo. Em Daniel 10, fala de Miguel como um líder do exército celestial. Mateus 10 e 2, no entanto, a Bíblia indica que Miguel é um outro nome de Jesus Cristo, antes e depois da sua vida na terra. Isso é referência a Miguel como um outro nome de Jesus. Mas na realidade, não, Jesus é um, Miguel é outro. Então são várias interpretações e nós precisamos entender o que nos fala a palavra do Senhor, entender o que nos diz a Bíblia. É muito difícil, é muito complicado. Alguns grupos religiosos entendem que Jesus e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa. Mas, embora as suas posições sejam conflitantes entre si, eles elaboram situações equivocadas. Vanderlei, bom dia, tudo jóia, tudo bem? O nome Miguel do hebraico, Micael, significa quem é como Deus. O nome dele aparece 5 vezes nas Escrituras Sagradas, sendo Daniel 10, 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos príncipes, dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu deixei ali com os reis da Pérsia.
Daniel 10, 21. Contudo, eu te declararei o que está gravado na escritura da verdade. Ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Daniel 12, versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação, até aquele tempo, mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Judas 9. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Gente, Jesus é o Todo-Poderoso. Apocalipse 12, 7. Então houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhando contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalharam. Miguel, ele é na realidade identificado como arcanjo, apenas uma única vez em todas as escrituras. Vê Judas 9. E quando Miguel, na realidade, ele é descrito como um dos príncipes, ou um dos príncipes notáveis, em Daniel 10, 13, isso significa que Miguel compartilha uma posição muito elevada com outros, sendo ele um dos chefes dos anjos de maior patente. E alguns acreditam que Jesus é o arcanjo Miguel. Esse grupo religioso comete um grave erro em relação ao ensino das Escrituras Sagradas. Segundo a crença deles, Jesus, na sua existência pré-humana, era chamado pelo nome pessoal de Miguel. Eles acreditam, inclusive, que a sua ascensão ao céu, o Filho de Deus, reassume o seu nome celestial, passando a ser chamado novamente de Miguel. Para eles, o nome Miguel é um nome de honra, adotado por ele mesmo. Mas nós precisamos ver a palavra do Senhor. Moisés passa pela morte, mas Cristo desceu. Ele deu vida antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo pretendendo como seu, mas Miguel ressuscitou. Moisés o levou ao céu. Satanás maldisse amargamente a Deus, acusando-o de injusto que permite que sua presa lhe fosse traída. Cristo, porém, não respondeu ao seu adversário, embora fosse sua tentação que o servo de Deus houvesse caído. Mansamente remeteu-o a seu pai, dizendo: o Senhor te repreenda. Isso aí é Ellen White que fala, não é a Bíblia, não é a palavra do Senhor. É a interpretação dela. Então, queridos, nós precisamos estudar a palavra de Deus na sua essência. Interpretando a palavra de Deus, existem todas essas posições, todos esses posicionamentos, mas eu quero ficar com a interpretação bíblica. Eu quero ficar com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus. Jesus não é o arcanjo Miguel. A Bíblia, ela identifica Jesus como Miguel em nenhum lugar. E Hebreus 1, capítulo 1, versículo 5 a 8, nos dá uma clara distinção entre Jesus e os anjos. Por qual dos anjos disse jamais: tu és o meu filho, e hoje te gerei? E outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos, e os seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, teu reino, ó Deus, é para todo sempre, e o cetro da equidade é o cetro do teu reino. A hierarquia dos seres celestiais é esclarecida nesta passagem.
Os anjos adoram a Jesus como Deus, o único digno de receber honra, de receber adoração. E nenhum outro anjo ele é adorado ou pode ser adorado. Não pode ser Miguel ou outro anjo digno de adoração. Os anjos são chamados filhos de Deus. Gênesis 6, 2 a 4. Jó, capítulo 1, versículo 6, versículo 21. Mas Jesus é o Filho de Deus unigênito. Portanto, o arcanjo Miguel talvez seja o maior de todos os anjos. Como a Bíblia diz. Miguel é o único anjo na Bíblia que é chamado de arcanjo. Judas, versículo 9. E o arcanjo Miguel é apenas um anjo. Eu fico com essas explicações. É necessário nós estudarmos a palavra do Senhor e vermos o que diz a palavra do Senhor. Compreenderam? Miguel é um arcanjo, um espírito celestial de elevado poder. Ele desempenha um papel importante, como já falei, que é o defensor. Então, aqui uma pergunta. Jesus é o arcanjo Miguel? Não, Jesus não é Miguel. Jesus é o Senhor e Criador de Miguel. É por isso que um arcanjo será chamado, será o arauto de Jesus. E a trombeta de Deus anuncia a sua vinda. Jesus é o rei de toda a criação, ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Gente, eu fico assim preocupado com algumas explicações ou com algumas correntes e fico pensando. Portanto, o anjo Miguel não é Deus, ele é um anjo. Porém, ele é considerado super importante. O seu nome Miguel significa quem é como Deus, o que reflete a sua posição como um ser celestial de grande poder, de grande importância. No entanto, a fé cristã, judaica e muçulmana, entre outras, distingue entre Deus e os anjos, sendo Deus a divindade suprema, e os anjos seres celestiais criados pelo Senhor, criados por Deus. Arcanjos são seres celestiais. Os arcanjos, como Miguel, são considerados anjos de alta hierarquia, com grande poder, com grande importância no reino celestial. Eles são mensageiros de Deus, defensores. Deus, ele é uma divindade absoluta, ele é uma divindade suprema. Na tradição religiosa, Deus é considerado o Criador, o governante do universo, o que domina todas as coisas. E Miguel é frequentemente representado como o líder dos exércitos celestiais e como um defensor da fé contra as forças do mal. No entanto, mesmo com seu poder e importância, ele é considerado um anjo, ele não é Deus. E Miguel é filho de Deus? As testemunhas de Jeová acreditam que Miguel é o filho de Deus. Antes de Jesus tornar a terra e depois, mediante, ascender os céus. Os adventistas também têm uma crença semelhante ao pessoal, às testemunhas de Jeová. Eu quero ficar com a interpretação bíblica. E Miguel está sempre em ação. No livro de Daniel, nós observamos Miguel guerreando contra os anjos maus. Na carta de Judas, ele tem uma disputa com Satanás. Em Apocalipse, ele guerreia contra o diabo e os seus demônios. E por ele defender, na realidade, o governo de Deus, de Jeová, e lutar contra os inimigos de Deus, Miguel faz jus ao significado do seu nome. Quem é semelhante a Deus, né?
Mas quem é como Miguel? E arcanjo, a palavra de Deus, fala de Miguel, arcanjo, em Judas 9, e esse termo significa anjo principal. Miguel é chamado de arcanjo, isso sugere que existe apenas um arcanjo assim. E de fato, na palavra de Deus, na Bíblia, nós observamos apenas no singular. Além do mais, o cargo de arcanjo se relaciona com Jesus, segundo a interpretação de algumas pessoas. Ok? Mas Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e seus anjos. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Então, gente, eu quero ficar com a interpretação de que Jesus é Jesus, Miguel é Miguel, e não confundir as coisas, certo? Não confundir as interpretações. É bom nós estudarmos, é bom nós vermos outros posicionamentos, mas vamos ficar com a palavra de Deus, né? Na sua genuína interpretação. E, como eu já falei, mencionei várias passagens falando sobre Miguel, porém, acredito piamente nas interpretações que falam que Jesus é Jesus, Miguel é Miguel, cada um da sua função. E eu quero estudar mais e mais, né? E nós vemos, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, não com a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, né? Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4,16. E porquanto o mesmo Senhor dá da sua palavra de ordem, ouvir a voz do arcanjo, não que ele seja um ou o arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, 1 Tessalonicenses 4,16, edição Almeida Revista e atualizada. Porque haverá o grito de comando, a voz do arcanjo, e ao som da trombeta de Deus, 1 Tessalonicenses 4,16, nova tradução, linguagem de hoje. Porque o mesmo Senhor, em grito de comando, em voz de arcanjo, a trombeta de Deus descerá do céu. Novo Testamento interlinear, grego e português. E Cristo é superior aos anjos. O Filho de Deus é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Hebreus 1 e 3. O Filho não é um arcanjo, ele expressa a imagem de Deus. Assim, Cristo se tornou tanto excelente do que os anjos quando herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus 1 e 4. Jesus tem um nome sobre-excelente, mais excelente. Jesus Cristo é Deus, não um arcanjo, um tipo de chefe dos anjos. Há um só Deus, Efésios 4, 5. E Jesus Cristo é esse o Senhor, não o arcanjo Miguel. Miguel é um arcanjo, chefe dos anjos da hierarquia celestial. Jesus Cristo é o próprio Deus que se revestiu da carne, que deu o seu sangue, deu a sua vida. Miguel, o arcanjo, não é o alfa e o ômega, não é o Senhor e nem o Todo-Poderoso. Miguel é um anjo. A respeito de Jesus Cristo, Paulo falou, a qual no seu tempo próprio há de ser revelado pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. 1 Timóteo 6, 15. Paulo deixou claro que Jesus Cristo é o único soberano. Paulo disse que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Miguel é chamado de príncipe, Daniel 10, 13 e 21, Daniel 12, 1. Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, 1 Timóteo 6, 15. Judas deixa claro que o arcanjo Miguel disse, o Senhor te repreenda. Ora, se Miguel fosse Jesus, por que ele diria, o Senhor te repreenda? Diria, eu te repreendo.
Jesus recebeu o mais excelente nome que o de Miguel. Hebreus 1:4. Para que ao nome de quem? Jesus, se dobre todo o joelho que está nos céus. Ora, Miguel está no céu. E tem que dobrar seu joelho ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E além de ser uma heresia, gente, dizer que Jesus é Miguel chega a ser como uma blasfêmia, atribuir a Miguel o senhorio de Jesus Cristo, a divindade de Jesus. Jesus foi o único que disse: me foi dado todo o poder no céu e na terra, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus é o único. Jesus Cristo é o próprio Deus. Miguel é um dos arcanjos de Deus. Jesus Cristo, como Deus, é o Criador de tudo, todo o poder, toda a plenitude. Miguel é uma criatura de Deus. Jesus Cristo é onisciente, onipresente, onipotente, tem todos os atributos divinos. Aleluia! Aleluia! Que Deus em Cristo abençoe. Eu espero que você tenha compreendido, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém?